E aí, tranquilo? Hoje eu vou resolver a prova do Enem de 2019. Presta muita atenção nas coisas que eu vou falar de início agora. Primeira coisa que eu quero que você entenda, eu não estou aqui para resolver questões. Primeiro passo é isso, eu não estou aqui para resolver questões, eu estou aqui para resolver a prova. Então, você vai perceber o seguinte, eu vou resolver a prova como eu resolveria no dia do Enem, tranquilo? O que eu quero dizer? Eu falo, eu tenho a minha estratégia de prova. Qual é a minha estratégia de prova? Primeiro, eu procuro as questões com enunciados pequenos. Então, isso é uma coisa importante. Eu não procuro questão fácil. Eu não procuro questão por conteúdo. Eu procuro questões pequenas. Então você vai perceber o seguinte, eu vou resolver o caderno amarelo, tá? Você vai perceber que eu não vou resolver as questões em ordem. De novo, eu não estou aqui para resolver questão, eu estou aqui para resolver prova, beleza? Se você quiser ver resolução de questão, você pode procurar em qualquer lugar aí que você vai encontrar. Agora, resolução de prova não. É diferente resolver questão e resolver prova, tranquilo? Então, eu vou mostrar para você as minhas estratégias para poder resolver a prova, tranquilo? Então, você vai perceber, primeira coisa, eu não vou seguindo questão por questão, tranquilo? Então, presta muita atenção. Como que eu vou fazer aqui para te orientar? Eu vou numerando as questões que eu vou fazendo. Questão 1. A questão 1 não necessariamente é a primeira questão do caderno amarelo. Tranquilo? É a questão 137. A questão 2, você pode ver, é a questão 139. Ou seja, eu já comecei a prova pela questão 137, depois fui para 139. Por quê? Porque eu estou procurando questões com enunciado pequeno. Tranquilo? Então a primeira coisa vai ser essa. E dentro de cada questão, eu vou te mostrando algumas estratégias que eu uso para poder ter agilidade. Eu sempre digo, prova de Enem não é só conhecimento. Você também tem que ter estratégia de prova. Você tem que ter agilidade nas questões. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos resolver. Eu estou aqui com a prova porque eu vou ler as questões para você. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira questão é a questão 137. Dá uma olhada aí. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente, segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Presta bastante atenção. O que me chamou a atenção para poder querer resolver essa questão? As alternativas. Isso é uma coisa também que você vai perceber. Eu, Alisson, eu sempre olho para uma questão inteira. Eu olho para enunciado e olho a alternativa. Eu não sei de onde aluno ele tem o poder de não olhar para as alternativas. Gente, sempre olhe para as alternativas. Eu olho para as alternativas e vejo que todas elas estão com combinação. Ele não quer que você faça a conta. Tranquilo? Então presta atenção. Vamos entender a questão. Você tem 12 vagões. Você quer pintar 4 de vermelho, 3 de azul, 3 de verde e 2 de amarelo. Como a ordem deles não vai importar, e a questão ainda foi muito clara, combinação, outra coisa, se você olha para as alternativas, todas são combinações, eu não penso duas vezes. Eu tenho que ter 4 vagões vermelhos, então dos 12 eu preciso de 4, combinação de 12 e 4. Além deles, eu preciso de 3 azuis. Como dos 12
eu já pintei 4, sobraram 8. Então, uma combinação de 8, 3. Agora, dos 8 eu já pintei 3, sobraram 5. Então, uma combinação de 5, 3, para pintar de verde. De 5, 3. Como dos 5 eu já pintei 3, sobraram 2, que eu tenho que pintar de amarelo. Em outras palavras, só existe uma chance. Então, vezes 1. Só que na hora que eu olho para as alternativas, ele colocou a combinação de 2, 2. Então, a resposta é essa daqui. Tranquilo? E uma coisa importante que eu acho, só de olhar para as alternativas, exemplo, tinha alternativa que estava somando. A alternativa que está somando, eu já tiro fora. Porque como eu vou pintar esses vagões, eu tenho que pintar esse, e esse, e esse, e esse. Então, eu não posso ficar fazendo soma. Eu tenho que fazer multiplicação. Outra coisa, pelas alternativas, tinha algumas que aqui estava 12, 12, 12, 12. Também já vejo que não pode ser essa a resposta. Então, a resposta é essa daqui. Combinação de 12, 4, combinação de 8, 3, combinação de 5, 3 e combinação de 2, 2. Tranquilo? Olhando para as alternativas, é a letra E. Beleza? Então, essa daí foi a questão 137. Agora, então, olha só, eu vou para a questão 2, que na realidade é a questão 139 da prova. Quando você olha para essa questão, vamos ler a questão para você entender. Tem gente que me questiona, mas eu vou mostrar um detalhezinho para você. Vamos lá? Olha a questão então, 139. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa, com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrado na figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente sua sombra sobre o solo. A sombra projetada no solo é... Uma coisa que muita gente me pergunta, Alisson, mas você não acha essa questão relativamente grande, não? Numa boa, ela é relativamente grande, mas eu posso confessar para você, hoje foi a primeira vez que eu li o enunciado dessa questão. A primeira vez que eu li o enunciado dela. Por que foi a primeira vez que eu li o enunciado dela? Porque só de bater o olho na questão, você já sabe o que a questão está querendo. Ele está querendo a projeção dessas letras aqui no chão. É isso que ele está querendo. Então, na hora que eu bato o olho, esse P aqui, ó, ele é mais gordinho, ele vai dar isso daqui. Como há um espaçamento, aqui tem que ter um espaçamento, o I vai dar isso daqui, obviamente mais magrinho do que o P, né? Porque o P, ele é longo aqui, ó. Então, o P vai dar um tamanho grande, o I vai dar menorzinho, o N vai dar um pouco maior, ou... não sei, em relação ao P, só sei que vai dar um traço assim, e o E também vai dar um traço, e com espaçamento entre eles. Não tem como ter dúvida nas alternativas, você vai ver que a resposta é letra E. Tranquilo? Então, eu nem preciso ler essa questão. Beleza? Agora, a próxima questão. A próxima questão é a questão 140, que eu também discuto sempre com os alunos. Vamos lá? Questão 140, olha só, a é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Então, ó, pH menor que 7, azul, pH maior que 7 é rosa. Considerando que a cor de rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então eu já sei que a rosa é pH maior que 7, só que a mais valorizada, pH menor que 8. Tranquilo? Sabe-se que pH é menos o logaritmo da concentração de íons H+, né?
Para produzir a cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Então, olha para você ver. Eu vou resolver a questão. Nossa, Alisson, mas essa questão é de logaritmo. Qual o problema? Qual o problema de ser de logaritmo? Igual eu vejo muito aluno que fala assim, eu não vou estudar logaritmo e tal, porque as questões quando caem na prova são difíceis. Vamos ver se são mesmo? Olha só o que ele disse. Que a rosa, ela só tem no pH maior que 7. E a mais valorizada é quando o pH é menor que 8. Ele já deu que pH é menos o log de x. Ele deu isso na questão. E ele está pedindo o valor de x de modo que fique entre 7 e 8. Ou seja rosa e seja a mais valorizada. Para resolver isso daqui, olha o que eu vou fazer. Como aqui tem um sinal de menos, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Lembra que quando multiplica por menos 1, troca o sinal? Então, o 8 vira menos 8, o 7 vira menos 7. E estou trocando o sinal. Você pode achar que não, mas eu estou trocando. Ó. A boquinha do sinal está virada para o 8. Agora a boquinha do sinal está virada para o log de x. A boquinha do sinal estava virada para o log de x, agora a boquinha do sinal está virada para o 7. Então, eu fiz isso. Eu multipliquei por menos 1, então eu troquei tudo. Agora, a única coisa que você tem que saber de logaritmo, quando não tem a base é 10. Pega a base e passa elevando para os dois lados. Só isso. Fica 10 elevado a menos 8 menor que x, menor do que 10 a menos 7. Acabou, está resolvida a questão. Então, a única coisa que você tinha que saber era isso daqui. Você vai lá, então, e marca a letra E. Valores maiores do que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Acabou, matou a questão. Tranquilo? Mas é logaritmo. Olha que questão rápida. Quero insistir novamente. Eu não estou procurando questão por conteúdo. Eu estou procurando por tamanho. Essa questão, ela tinha um enunciado pequeno. Tranquilo? Agora, vamos para a questão 144. Olha que interessante, hein? Eu fazendo a prova. Eu estou procurando questões com enunciados pequenos. Da questão 140, eu estou pulando agora para a questão 144. Tá vendo? Nossa, mas e as outras? Eu nem li. Nesse momento, eu estou dando a primeira varrida na prova. Eu estou procurando as questões que têm enunciado pequeno. Questão que tem enunciado grande, eu nem estou preocupado em ler nesse momento. Tranquilo? Então, a questão 144. Vamos lá? A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se pela garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus é... Então, olha só para essa questão, hein? Ele te deu que o diâmetro é isso. Ele está pedindo em notação científica. Para a gente, notação científica, o número antes da vírgula tem que ser um número entre 1 e 10, tá? Tem que ser entre 1 e 10, o número antes da vírgula. Aqui é 0. Então, eu tenho que trazer a vírgula para cá. 1, 2, 3, 4. Eu ando com a vírgula 4 casas para a direita aqui. Quando o número aumenta, o número era 0, virou 1,1, o número aumenta, a potência de 10 diminui. Como você não está vendo 10 ali, é como se fosse um 10 elevado a 0. Como o número aumentou 4 casas, o expoente diminui 4. 10 a menos 4. Acabou, você mata a questão. Um rápido comentário. Não me lembro agora a cor do caderno. Teve um caderno que essa questão foi a última questão da prova. Então é isso que você tem que ficar esperto. Ó. Imagina você deixando de fazer uma questão dessa. Tranquilo? Então a resposta para essa questão, letra D de dado. Beleza? Agora eu fui para a questão 147. Vamos ler a questão 147. Olha só. Os exercícios físicos são recomendados para bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocal, né,
gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de caloria por minuto? De quilocaloria, desculpa, por minuto. Então presta atenção. Aqui nesse eixo está a quantidade de quilocalorias. Nesse eixo está o tempo em minutos. Ele quer saber qual atividade física proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto. Ou seja, eu tenho que dividir quilocaloria por minuto e ver qual que é maior. Eu vejo muita gente fazendo assim, o 1, 20 dividido por 10, o 2, 100 dividido por 15, o 3, 120 por 20 e depois comparando qual que deu maior. Pode fazer isso? Pode. Mas agora, eu particularmente, na hora que eu olho para essa questão, eu tento ter agilidade. Eu sei que eu vou ter que dividir isso por isso. Então eu sei que quanto maior for aqui, a chance de dar maior é maior, né? Então, quanto maior aqui, que vai ser o numerador, a chance de dar maior é maior. Exemplo, eu sei que esse 1 aqui não vai ser nunca, porque eu vou ter que dividir 20 por 10. Aqui é o menorzinho, ó. E aqui também é o menorzinho. Então 20 dividido por 10 eu já sei que é 2, não vou nem fazer. Exemplo, o 2 e o 4, eu sei que o 2 vai dar maior que o 4. Porque no 2 eu tenho que dividir por 15 e o 4 eu vou dividir por 25. Então, eu na realidade nessa questão, eu vou batendo o olho e eu só vou comparar o 2 e o 3. Olha para você ver, o 3 está muito fácil a conta. 120 dividido por 20 dá 6. Então para o 3 dá 6. Aqui é 100 dividido por 15. 100 dividido por 15, você acha que é maior ou menor que 6? Maior que 6. Então a resposta só pode ser o 2. Então a resposta é letra B. Acabou, tá? Nossa, Alisson, mas você demora demais para fazer essa questão. Não, eu estou tentando te explicar o que eu fiz, né? Demorar eu não demoro, mas de jeito nenhum. Beleza? Vamos lá, vamos continuar? Então agora, presta atenção. Vamos resolver a questão 148. Vamos lá. Um professor aplica, durante os 5 dias úteis de uma semana, testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na... Então, repara, ele te deu uma matriz. Ele simplesmente disse que as linhas é a quantidade de acertos dos alunos e as colunas, os dias da semana. Ele quer saber qual dia da semana teve a maior quantidade de acertos. O que a gente tem que fazer? Somar os elementos dessa coluna, somar os elementos dessa, somar os elementos dessa, somar os elementos dessa, somar os elementos dessa e ver qual que dá maior. Se você fizer isso, você vai ver que foi segunda-feira, acabou. Sabe qual que é o comentário que eu mais escuto dos alunos? Nossa, essa questão na hora que eu vi que era de matriz, eu até pulei ela. Depois eu fui ver que você nem precisa saber matrizes. Com toda sinceridade, sabe o que eu falo? Bem feito. Bem feito. Por quê? Porque não sabe trabalhar com a prova. Gente, prova é estratégia. Esse trem de ficar querendo, só vou estudar tais conteúdos, não sei o que lá, isso não adianta não. Você tem que saber de tudo, tudo. Exemplo, ficou com medo de uma questão porque era de matriz. Pelo amor de Deus. E é aquilo que eu já falei desde o início, eu estou falando. Eu estou procurando questão pequena. Eu não estou procurando questão fácil nem nada em termos de conteúdo. Eu estou procurando questões pequenas. Essa questão agora, ó, já garanti ela. Tranquilo? Agora vamos lá então. Agora eu vou resolver a questão 152. Olha só a questão 152. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para consumo. Uma pessoa, próprio para uso, né? Consumo. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento,
essa banheira será preenchida com 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Aí ele colocou as alternativas. Primeira coisa que eu já bato o olho nas alternativas. Eu vejo que são números que estão relativamente distantes entre eles. Então, a única coisa que a gente tem que saber, o seu produto, ele rende 2,7 litros. Você quer encher uma banheira de 0,3 metros cúbicos. Nós não podemos esquecer que litro é decímetro cúbico. Então aqui eu vou transformar de metro cúbico para decímetro cúbico. De metro para decímetro é uma casa, como é o cubo, 3 casas. Então aqui vira 300 litros. Então eu quero saber quanto do produto que eu vou ter que jogar lá dentro. Concorda comigo que a conta vai ser 300 dividido por 2,7. Isso te daria o total, só que você só quer encher 80% dela. Então 80% de 300 dividido por 2,7. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção, eu sempre gosto de ver qual conta que eu vou ver, que eu vou ter que fazer, tá? Antes de sair fazendo a conta igual doido. Igual aqui agora, ó. Eu não penso duas vezes, olha só, ó. Eu vou cortar um 0, um 0, um 0, um 0. Tranquilo? Agora, presta atenção o que eu vou fazer aqui, ó. O 3, eu vou ter que dividir por isso daqui. Tranquilo? 3 dividido por 2,7. Vamos pensar mais ou menos aqui? Vamos pensar mais ou menos aqui? 3 dividido por 2,7, concorda comigo que é 1 e um pouquinho? 1 e um pouquinho vezes 80. Você acha que vai dar qual dessas respostas? Eu também. Então acabou. 89. Acabou. Eu nem preciso ficar fazendo a conta para descobrir que é isso não. Pô, isso aqui já é 1 e pouquinho, ó. Vezes 80 só pode ser 89. Beleza? Eu sempre faço questão assim, ó. Como? Olhando para a questão e olhando para as alternativas. Beleza? Então agora vamos lá. Agora eu vou para a questão 154. Essa eu quero muita atenção. A questão 154 diz o seguinte: uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será 1 mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado em 1 mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. R$ 204,02, tá? Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... Presta bastante atenção, esse tipo de questão aqui está sendo muito cobrada. Você negociou hoje um valor. Você vai dividir em 2 parcelas, uma de 202 e a outra de 204,02, com uma taxa de 1% ao mês. Eu quero saber qual que é o valor à vista. Muita atenção. Essa daqui eu vou comentar como que na teoria você tem que fazer e eu vou comentar como que eu fiz. Para saber o valor à vista, você tem que pegar cada parcela e antecipar para o dia de hoje. Como? Daqui para cá não teve uns juros de 1%? Aumentar 1% é multiplicar por 1,01. Se daqui eu multiplico por 1,01, para voltar, eu tenho que dividir por 1,01. Então eu tenho que pegar 202 e dividir por 1,01. Essa daqui eu quero antecipar para hoje. Daqui para cá eu divido por 1,01, daqui para cá eu divido de novo por 1,01. Então vai dar 204,02 dividido por 1,01 ao quadrado. Essa soma é que te dá o valor à vista. Só que presta bastante atenção. Eu, numa questão dessa, eu nem pensei 2 vezes na hora que eu olhei para a questão. Eu sei que daqui para cá aumentou 1%. Quando eu vejo 202, eu já vejo que 2 é 1% de 200. Eu já vejo que 2 é 1% de 200. Ou seja, o valor disso daqui, ó, é 200.
Esse daqui, ó, daqui para cá não teve 1%. Eu vejo que esse valor é exatamente esse daqui, aumentado de 1%. Por que que eu estou falando isso? Porque quando eu bato o olho no número, automaticamente eu já sei 10% dele. Automaticamente eu já sei 1% dele. Então eu sei que 1% é R$ 2,02. Quando eu pego isso e aumento R$ 2,02, é exatamente esse. Ou seja, esse para cá vai dar 202, esse para cá vai dar 200 do mesmo jeito. Então vai dar 200 mais 200, 400, acabou, já marquei a resposta, tá? Ô Alisson, e se batendo o olho não desce para ver? Primeira coisa, eu não fico vivendo e se? Eu vivo a prova. A prova me deu essa possibilidade. Então acabei a questão. Ah, mas e se não desse para ver assim? Eu ia fazer desse jeito. É isso que você precisa entender. Beleza? Então presta atenção. A prova, gente, eu não posso usar calculadora. Então eu tento usar o cérebro. Beleza? Então agora vamos para a questão 157. Olha só a questão 157. De novo, né? Vamos tentar só ver. Da 154 eu estou pulando para 157. Beleza? Agora então, olha só. Segundo o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de 1.250. Já o censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que em 2010. Supondo as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será... Quando eu leio a questão, eu já vejo que é de rápida interpretação. O valor era 1.250, aumentou 7,2% em cima disso, e depois vai aumentar 10% em relação ao valor aumentado. A única coisa que eu tenho que fazer, calcular 7,2% em cima de 1.250. Se eu fizer 7,2 em cima de 1.250, eu vou fazer a multiplicação, você vai encontrar que dá 90. Ou seja, o 1.250 com 90 virou 1.340. Agora eu tenho que aumentar 10% aqui. 10% disso, ó, é 134. Então eu tenho que aumentar 134, com um detalhe interessante. Na hora que eu somo, eu vi que o resultado aqui terminou com 4. Eu já olhei para as alternativas na mesma hora. Sabe quantas que terminava com 4? Só uma. Eu fui lá e marquei. Letra E. Acabou. Eu nem cheguei a fazer a conta toda. Apesar que essa conta aqui, né? Muito fácil de se fazer. Eu simplesmente peguei esse valor, aumentar 10% é somar 134. Acabou. Então aí eu fui lá e marquei letra E. Beleza? Então agora eu fui para a questão 160. Presta bastante atenção nessa questão 160. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, ou canhotos, sei lá, não sei falar isso não, a aula não é de português, é de matemática, beleza? Decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos, sei lá. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas duplas? Então presta atenção, porque essa questão foi muito legal. Você tem 8 amigos, 2 deles são canhotos, beleza? Então eu quero formar 4 duplas, 4 duplas, isso é importante, eu quero formar 4 duplas. E ele falou o seguinte, que as pessoas canhotas, elas não podem formar a mesma dupla. Então olha como que eu vou fazer a questão. Você tem 8 amigos, eu vou colocar uma pessoa canhota aqui, então nesse grupo vai ter uma pessoa canhota aqui, e nesse grupo vai ter o outro canhoto aqui. E aqui serão 2 duplas. O que é que eu preciso só que você entenda? Essas 2 duplas, automaticamente, elas já são diferentes. Porque aqui tem uma pessoa canhota, aqui tem outra pessoa canhota. E essas 2 duplas, gente, na teoria, elas são iguais, tá? Não tem diferenciação entre eles. Porque ele não falou que é uma gincana.
tá? Em que essa dupla é azul, essa verde, ele não falou nada. É como se você distribuísse as pessoas pelas barracas e as barracas são iguais, tá? Por que eu estou te falando isso? Olha só, são 8 amigos, 2 já estão aqui, então agora eu tenho que completar as duplas. Quantas possibilidades para esse daqui? Não são 8 amigos? Se 2 já estão aqui, sobraram 6. Quantas possibilidades para esse? 5. Sobraram quantos amigos? 4. Dos 4 eu tenho que colocar 2 aqui, ó. Então eu vou fazer uma combinação de 4, 2. Quando eu olho para as alternativas, eu estou vendo que as respostas são números. Ele não tem combinação. Então, como sobraram 2 amigos, aqui é 2, 2, eu nem vou colocar. Só tem um detalhe que é aí, que é a pegadinha da questão. Como essas duas duplas não existe diferenciação entre elas, uma azul, uma vermelha, nada disso, eu tenho que dividir por 2 fatorial, tá? Então eu tenho que dividir por 2 fatorial, que é essas duas duplas que são iguais. Então fica 6 vezes 5, 4, 2, essa conta aqui, ó, 4, 2 vai dar 6, dividido por 2 fatorial, que é 2. Eu posso simplificar aqui, dá 3. 3 vezes 5, 15. Vezes 6, 90. Então, eu consigo fazer 90 distribuições dessas pessoas aqui. Um detalhe interessante. Se a questão não falasse nada que as duas pessoas, os canhotos, tinham que estar em duplas diferentes, suponha, só quer formar 4 duplas, seria uma combinação de 8, 2, combinação de 6, 2, combinação de 4, 2, dividido por 4 fatorial. Por quê? Porque não teria diferenciação entre as duplas. Se por um acaso falasse, ele quer formar 4 duplas, uma verde, uma azul, uma vermelha e uma branca, aí não precisaria do 4 fatorial. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar fazendo as questões? Então, agora, presta atenção. Vamos resolver a 11ª questão das minhas escolhas, né? Que é a questão 161. Vamos dar uma lida? As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir das seções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas seções está indicada na figura. Essa luminária terá por faces. Então olha para você ver, você pegou um tetraedro regular, ou seja, uma pirâmide. Aí 1/3 das arestas você vai lá e corta. Aqui vai dar um triângulo. Aqui, ó, ele falou que de cada vértice vai fazer isso. Então aqui também você vai arrancar uma pirâmide daqui, ó. 1/3 da aresta. Aqui também. Aqui também. Como ele disse que esse tetraedro é regular, todas as arestas são iguais, então eu sei que eu vou ter 4 triângulos equiláteros. Eu já olho para as alternativas, beleza? Então eu já sei que eu vou ter 4 triângulos equiláteros. Quando eu olho para as alternativas, você vai ter aí, ó, 3 possibilidades de ter 4 triângulos equiláteros. Só que eu sei que na lateral desse sólido, a lateral, eu vou ter 3 hexágonos na lateral. Só que no fundo aqui, ó, eu também vou ter um hexágono. Então eu vou ter 4 triângulos equiláteros e 4 hexágonos regulares. Então a resposta é letra A. E aí você mata com a questão. Tranquilo? Agora, então, vamos para a questão 163. A questão 163 é o seguinte. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1, para consumos até 6 metros cúbicos, valor fixo de 12. Faixa 2, para consumo superior a 6 e até 10,
tarifa de 3 por metro cúbico ao que exceder 6. Faixa 3, para consumo superior a 10, tarifa de 6 por metro cúbico ao que exceder 10. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumida em metro cúbico primeira coisa que eu já penso numa questão dessa. A faixa 1, ele disse para nós que é um valor fixo de 12. Então eu sei que tem que ser uma constante. Eu já bato o olho nas alternativas. Na hora que eu olho para as alternativas, eu já elimino a letra E. A faixa 2, você vai ter um acréscimo de R$ 3,00 por metro cúbico. Então você vai ter uma reta inclinada, vamos dizer, inclinada de 3. Então vai dar uma retinha assim. Aí eu já olho também para as alternativas. Aí eu vou continuar com a A, B, C e D, tá? Na faixa 3, esse aumento é de R$ 6,00 por metro cúbico. Opa, antes não era 3, agora é 6. Então tem que ficar uma coisa mais inclinada. Então vai ser uma coisa constante, inclina pouco, depois inclina mais. Quando você olha para as alternativas, só pode ser letra A. Tranquilo? E aí você mata essa questão. Agora, vamos para a questão 165. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 20 centímetros mais baixo que o anterior, qual a média de altura em metro do novo grupo? Então, presta atenção nessa daqui. Você tem 20 jogadores, a média é 1,80. Eu sempre gosto de dizer, o que é média? Considera como se todos tivessem 1,80. Aí o que você faz? Você tira um jogador de 1,80 e coloca um no lugar dele 20 centímetros a menos, ou seja, de 1,60. Então ficou 19 pessoas de 1,80 e agora um de 1,60. Ele quer saber a nova média. Igual eu falo, eu numa questão dessa, eu não penso duas vezes. Se eu tirar 1 centímetro de cada um desses 19, 1 centímetro de cada um, todos ficam com 1,79. Só que se eu tirei 1 centímetro de cada um, como são 19 pessoas, eu tirei 19 centímetros. Se eu colocar 19 aqui, também dá 1,79. Então, se eu tirar 1 centímetro de cada um e colocar nesse daqui, todos ficam com 1,79. Acabou, então a média vai ser 1,79. Acabou, eu já matei a questão. E se não desce? E se não existe? A questão era essa e pronto, acabou. Eu sei que às vezes você ficou com raiva porque eu fiz muito mais rápido do que você, mas é a vida, beleza? Então agora, vamos fazer a questão... A questão agora, desculpa aí, é a 166. Eu esqueci de colocar aqui. É a questão 166. Vamos lá? Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora de especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Então, eu quero a média das garrafas fora das especificações. Vamos lá? Se eu quero a média das garrafas fora das especificações, eu vou fazer aqui uma média ponderada. O que vai ser isso? Teve 52 dias com 0 garrafas, tá? Fora das especificações. 5 dias com 1 garrafa, 2 dias com 2 garrafas, 1 dia com 3 garrafas. Dividido pelo total de dias, que é 60. Se a gente fizer essa soma aqui de cima, vai dar 12. 12 sobre 60. Uma dica, 12 dividido por 6 dá 2. 2 sobre 10, 0,2. Acabou, é a resposta da questão. Então, a letra B de bola. Tranquilo? Então, agora, vamos para a questão 167. Que eu também esqueci de colocar aqui, ó.
Vamos lá. 167. Vamos ler? O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Polegada equivale a 2,54 centímetros, uma jarda 3 pés, uma jarda 0,9144 metros. Assim, um pé em polegada equivale a... Presta atenção agora, então, na resolução dessa questão. Olha só, uma polegada, 2,54 centímetros. Uma jarda, 3 pés. Uma jarda equivale a 0,9144 metros. Ele quer saber pé em polegada. Eu fazendo a questão. Se uma jarda, tá aqui, uma jarda, então eu sei que 3 pés vai dar isso daqui. Em outras palavras, e como eu quero pé em polegada, e polegada está em centímetro, eu vou passar isso aqui para centímetro. Na hora que eu passo para centímetro, dá 91. 3 pés, 91 centímetros. Um pé, 30 centímetros aproximadamente. Vem cá, uma polegada não é 2,5 centímetros? Se eu quero 30 centímetros, quantas polegadas vai ter um pé? Olha aqui, aqui vai dar 2,5, aqui é 30. Você acha que 2,5 vezes quanto que dá 30? 0,12? 0,30? 1,08? 12 ou 36? Só pode ser quem? 12. Acabou. Então a resposta, letra D. Tranquilo? Aqui são 3 centímetros aproximadamente, aqui são 30 centímetros. Aproximadamente 10, né? Vai dar 12. Tranquilo? Então eu não preciso ficar fazendo a conta certinha para chegar na resposta, até porque eu olho para as alternativas. Tranquilo? Então agora, vamos para a questão 168. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu X, o segundo raiz de X, o terceiro x elevado a 1/3, que é raiz cúbica de x, o quarto x ao quadrado e o último x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Olha para você ver. Eu quero saber qual que teve o maior IDH. A única coisa que você tem que entender, o IDH é um número entre 0 e 1. Aí ele quer saber o seguinte, um número entre 0 e 1, quando eu pego o próprio número, quando eu tiro a raiz quadrada, quando eu tiro a raiz cúbica, quando eu elevo ao quadrado e quando eu elevo ao cubo, qual que vai dar o maior valor? Muita gente é enganado achando que é quando eleva ao cubo. Você não pode esquecer que é um número entre 0 e 1. Olha para você ver, a resolução aqui, ó, eu nem coloquei a resolução, porque eu sei que quando você tem um número entre 0 e 1, exemplo, quando você tira a raiz quadrada, o número aumenta. Exemplo, 1/4. Qual que é a raiz quadrada de 1/4? Meio. Então, como eu já sei que quando você tira a raiz quadrada o número aumenta, quando você tira a raiz cúbica, o número aumenta mais ainda. Então, a resposta vai ser letra C, o terceiro, que é x elevado a 1/3, que é a raiz cúbica. Isso porque o número está entre 0 e 1. Beleza? Então, agora, vamos para a questão 171. Questão 171. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Essa questão é uma questão interessante pelo seguinte, quando eu fui fazê-la, eu nem li o enunciado, né?
Eu só vi a figura lá e, de repente, li a pergunta. Ele quer saber o valor disso daqui. Gente, olha só. Você tem aqui um triângulo retângulo. Pelas medidas aí do exercício, aqui é 6 e aqui é 12. Basta aplicar um teorema de Pitágoras. Mas, por favor, não sai aplicando que x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado, não. Você vai ficar perdendo tempo. Quando eu vejo 6 e 12, eu posso simplificar por 6. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Se eu aplico Pitágoras, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Então, x vai dar raiz de 5. Como eu dividi por 6, multiplica por 6. 6 raiz de 5. Acabou. Matei a questão. Tá? Tô ganhando aí pelo menos 30 segundos em cima de você, que fica fazendo que x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Entende o que é ter agilidade? Beleza? Então, agora, vamos para a questão 173. Vamos lá? Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Presta bastante atenção nessa questão. Eu adoro esse tipo de questão. Primeira coisa, a questão foi muito clara. Ela tem X funcionários, sendo um deles o gerente. Ele quer saber qual função que vai dar o tanto que essa empresa tem que pagar para os funcionários. Olha, se ele está me pedindo a função, a última coisa que eu tento fazer é montar a função. Eu já pego os dados e jogo. Exemplo, se X for 1, o que significa X ser igual a 1? Significa que você só tem um gerente. Se X for 1, quanto que o gerente ganha? 1.000. Então, se X for 1, tem que dar 1.000. Joga 1 aqui, vê se dá 1.000. Dá. Joga 1 aqui, vê se dá 1.000. Não. Joga 1 aqui, vê se dá 1.000. Não. Joga 1 aqui, vê se dá 1.000. Dá. Joga 1 aqui, vê se dá 1.000. Não. Se X for 2. Se X for 2, significa que tem um gerente mais um outro diarista. Só que ele recebe 80 por dia, só que ele trabalha 2 dias, né? Então, ó, se X for 2, 1 é o gerente que ganha 1.000, o outro ganha 160. Então, se X for 2, tem que dar 1.160. Joga 2 aqui, vê se vai dar 1.160. Não vai. Joga 2 aqui, vê se vai dar 1.660. Vai. Então, letra D, acabou. Tranquilo? O que eu quero que você entenda agora? Eu parei na questão 173. Na minha primeira varrida da prova. Eu não fiz mais nenhuma questão até chegar no final da prova. Eu olhei até o final da prova, mas não me deu vontade de fazer mais nenhuma questão. Em outras palavras, na primeira varrida de prova, eu fiz 18 questões. Você vai virar para mim e falar assim, mas você só fez 18 questões. Minha pergunta para você, no tempo que eu fiz essas 18 questões, você acha que eu conseguiria ter feito as 18 primeiras questões da prova? Só me responde isso. Segundo, em quanto tempo que eu fiz essas 18 questões? Você acha que eu peguei questões em que eu demorei em média quanto tempo para fazer cada questão? Então é isso que você tem que pensar. Então agora, presta atenção que eu vou fazer uma outra aula mostrando as próximas questões que eu faria na prova. Vamos lá?